O Checkmate está de volta e nós continuamos a conversa com o professor Siddhartha Ribeiro. E para começar esse segundo bloco, quem vai fazer a pergunta ao senhor é a nossa Michele Ariane. O senhor falou com relação a doenças mais conhecidas com o uso da cannabis para tratamento, como Alzheimer, até o autismo, como o professor citou, mas também tem a questão da fibromialgia, que também está sendo utilizado. Poderia explicar um pouco mais sobre esse uso da cannabis para esse tipo de tratamento? Sim, a cannabis é muito eficaz contra a dor neuropática e no caso da fibromialgia pode ser muito útil. E no caso da fibromialgia, a fibromialgia cursa com depressão. E a maconha ela é antidepressiva, tem propriedades antidepressivas em doses moderadas, em doses muito altas talvez não. E produz neurogênese, então produz marcadores antidepressivos. Então, na verdade, tudo isso são fronteiras de interesse médico. Qual que é o problema? Por que isso não está deslanchando? Não está deslanchando porque existe a indústria quer saber quem vai ganhar dinheiro com isso. Se todo mundo pudesse usar o Mevatil e pagar por ele, a indústria estaria muito satisfeita. Um remédio caro e tarja preta que está sob controle estrito de quem pode produzi-lo em grande escala e vendê-lo com lucro. Mas se você pensar que todo mundo poderia plantar em casa, ter uma farmácia viva em casa, e é importante lembrar, não é que uma maconha serve para tudo, existem muitas maconhas diferentes que vão servir, então vai ter uma que vai ser boa para dor, outra que vai ser boa para insônia, outra que vai ser boa para abrir o apetite, mais ou menos. A necessidade do estudo. Por isso a necessidade regulamentada, a gente saber as diferentes variedades. Quantos tipos de cães existem? Se você precisar de um cachorro para buscar um gado no pasto, você vai levar um pincher? Você não vai levar um... Então, a escolha da planta ou a escolha do animal, ela tem que ser dada de acordo com a necessidade. E isso é impossível na proibição. Na proibição, a pessoa nem sabe o que tem na mão. Você acha que no senso comum, na imagem pública, a gente está num programa de televisão, falta ainda a gente debater melhor essa questão das substâncias que são derivadas da planta? Porque às vezes a gente fala e todo mundo pensa, não, é essa substância que está sendo vendida misturada na rua, essa substância que vai ser levada para minha casa. Ainda há um imaginário muito obscuro sobre uso medicinal? Eu acho que a gente vive numa sociedade que tem muito acesso à informação, mas a gente, na verdade, lida muito mal com conhecimento. Tem dificuldade de incorporar conhecimento. Então, todas as pessoas em casa acham que sabem o que é droga. E droga, basicamente, é aquela droga que ela não gosta e que os outros gostam. A droga é uma coisa feita por exclusão. Aquilo que eu não gosto deve ser droga, né? E elas acham que aquilo que é legalizado tem todo o apoio da ciência para ser muito saudável, enquanto que aquilo que é ilícito tem todo o apoio da ciência para ser, porque é considerado um veneno. E não é nada disso. As coisas são proibidas ou são listas por razões históricas, políticas, econômicas, né? A ciência, a parte da biomedicina, da segurança do uso, etc., vem apontando a necessidade de, na verdade, legalizar e regulamentar todas as substâncias, até para a gente poder olhar melhor para elas com mais sobriedade. Então as pessoas têm muita facilidade de dizer, não, esse negócio é muito ruim. Então elas têm um preconceito tão poderoso que elas têm dificuldade de entender que, por exemplo, dentro do cérebro delas tem maconha. Como é que você pode proibir uma coisa que já existe dentro do seu próprio corpo? Já é natural. É complicado. Não, eu poderia fazer esse argumento de que deveríamos proibir porque já temos, por exemplo. O que eu quero dizer é que a gente tem que tornar essas coisas um pouco mais sofisticadas. A maconha, ela é um remédio poderoso que pode ajudar muita gente e pode ser muito divertida como substância recreativa e não tem nada de mal com isso. As pessoas todas tomam cervejinha na sexta-feira à noite. Qual é o problema? O problema não é tomar 1 ou 2 doses, o problema é tomar uma quantidade exagerada, fazer besteira. E isso pode acontecer com qualquer substância. Em alguns casos, no caso do álcool, isso é muito forte. Quando uma pessoa atropela todo mundo na parada de ônibus, ela fumou um baseado ou ela está alcoolizada? Geralmente ela está alcoolizada. Novamente, eu estou falando do álcool aqui porque é a substância mais utilizada pelos brasileiros e brasileiras. E se transforma como arma, né? E a gente trata isso com uma naturalidade total. Né? Quando falam em epidemia de drogas, aí pensam logo no crack. O crack tem menos de 1% de pessoas consumindo crack no Brasil. Álcool, mais de 30%. Mais de 60% já usaram na vida. Então a gente tem que olhar para isso de maneira isonômica. Vamos olhar para substâncias de maneira mais científica, menos apaixonada, com menos preconceitos, e lembrar que todas as substâncias que a gente utiliza de maneira lícita para tratar da saúde, ou quase todas, vêm de um lugar que se chama drogaria. Drogaria vende drogas. Então as drogas, não tem nada de mal com as drogas. O problema é o abuso de drogas. E para conter o abuso é preciso que a gente esclareça as pessoas sobre os seus perigos reais, não inventar perigos imaginários. Maconha não mata neurônio.
Se qualquer coisa, a maconha produz neurônio. E essa é a razão pela qual os jovens devem evitá-la, porque ele já tem bastante. Professor, vamos a mais uma pergunta. Carla Mariane vai fazê-la. Professor, eu fiquei um pouco curioso com relação à pesquisa. Quais são os principais desafios para se trabalhar como pesquisador com essa substância? Olha, no Brasil é tudo muito difícil. Trabalhar com pesquisa no Brasil já é difícil, ainda mais agora que não tem dinheiro. A regulamentação é super complicada, despende tempo, despende dinheiro. Temos que lembrar que nós temos um pioneiro nesse assunto, que é o professor Elisaldo Carlini. Então o pessoal fala assim, agora que descobriram que maconha é importante para a epilepsia. Em 1970 já tinha artigo publicado do professor Carlini mostrando isso. Então, apesar de tudo, foi possível fazer a pesquisa. A compra de substâncias puras é muito cara e muito difícil. O que tem acontecido? O que tem acontecido é que, através de decisões judiciais, pacientes produzem seus próprios óleos e esses óleos podem ser, então, estudados. E o que tem se verificado, trabalho feito, por exemplo, no laboratório do professor Cláudio Queiroz, no Instituto do Cérebro, é que esses extratos têm atividades anti-epileptiformes muito poderosas em camundongos. Então, aquele paciente que tem uma substância que sabe que funciona para ele, mas não sabe o que ele tem, pode vir a saber, através do contato com a universidade. É uma pesquisa que mais ou menos está aí para apoiar os pacientes. Agora, o que seria desejável? Seria desejável que o governo legalizasse, regulamentasse e fomentasse, em vez de dificultar, que fomentasse. Temos que lembrar, quem for contra a maconha medicinal agora é que nem a pessoa ser contra a penicilina no século XX. Imagina em 1928, 30, você fala assim, não, penicilina é um negócio muito perigoso, não podemos pesquisar penicilina. Aqui em Natal houve uma mudança interessante, muitos médicos eram contra, sem saberem muito, porque isso ainda não está nos livros texto da medicina no Brasil, isso ainda está muito atrasado no Brasil, mas não está atrasado em Israel, não está atrasado nos Estados Unidos, não está atrasado na Europa, no Canadá. Então, aqui em Natal, há 1 ano e meio, o clima era muito difícil, os médicos diziam, não, eu tenho medo, o conselho dizia, não, isso não pode, agora já entenderam que, gente, está na farmácia, é o Mevatil. O que a gente está discutindo? Qual é o pânico moral? O que a gente está discutindo é só se alguém que não tem R$ 2.800 por mês merece ter acesso. E como seria? Siddhartha, é algo que, até para o telespectador possa entender, não é só o professor Siddhartha que está falando isso, né? Eu queria citar, em 2016, houve a roda de conversa política sobre drogas em debate, inclusive com a participação do Ministério Público. Não é isso, professor? Houve também o primeiro curso no Instituto do Cérebro. Eu queria saber como é que essa agenda ela é feita para a discussão de debates como esse. Nós temos promovido já há bastante tempo, nos últimos 2 anos, junto com organizações da sociedade civil, fóruns de discussão e de capacitação da opinião. É muito complicado você ter uma opinião pública que tem uma forte posição sem base científica. E para a gente mudar isso, não adianta a gente se exaltar. A gente precisa fazer o contrário, precisa compartilhar a informação. Toda vez que a gente faz um curso desses e lota, a gente percebe que as pessoas têm um interesse existencial naquilo. Por quê? Porque estão aprendendo sobre o próprio corpo, estão aprendendo sobre a própria saúde, estão aprendendo sobre o seu familiar que está doente. Nós já tivemos pessoas que eram totalmente contrárias à utilização da maconha medicinal e que hoje em dia fazem parte de um movimento nacional. Por quê? Porque tem algum familiar que precisa. Isso humaniza o debate, né? A ninguém deve ser negado o direito de tratamento. O que nós temos percebido é que a maior parte das pessoas tem contato com esse conhecimento e passa por uma grande organização do pensamento e percebe que, de certa maneira, vem sendo enganada. O sistema vende para a gente a ideia de que existem essas substâncias do bem e as substâncias do mal e a gente tem que escolher um lado. A natureza está aí com as substâncias à nossa disposição, algumas delas foram inventadas pelo homem, outras não. Nós temos que aprender a utilizá-las com responsabilidade, com cuidado e sem preconceitos. É muito interessante ver a mudança de opinião das pessoas quando tem um caso de saúde na família. Muda completamente. Quando toca em casa, né? Quando toca no espaço mais íntimo, né? Nós todos temos medo da morte. Nós todos queremos viver muito. Se você descobre que tem um remédio que pode te ajudar a viver com qualidade, por que você não vai utilizar? E do ambiente do qual falamos aqui, né? Uma TV universitária, uma TV educativa, a gente sempre tenta levar para quem está em casa esse esclarecimento. Então, a pergunta que eu faço, pode ser que algum telespectador que esteja agora assistindo, até mesmo via redes sociais, acompanhe esse programa mais para frente, há quem buscar em casos de necessidade ou que eles acham que podem necessitar de uma ajuda como essa? Bom,
Se tratar de uma pessoa que tem recursos, ela pode buscar um médico que prescreva para ela, ou para ela fazer importação, ou para utilizar um medicamento que tem na farmácia. Se ela não tiver recursos, ela vai precisar se organizar com outros pacientes, através de uma associação, para conseguir na justiça o seu direito de ter o seu medicamento. O SUS, por exemplo, não oferta? Não. A pessoa poderia tentar acionar o sistema judiciário para fazer com que a União pague pelo remédio. Me parece uma solução capenga. Veja, o Brasil é um país que tem condição de ser líder na produção de maconha medicinal. Por que não é? Por que a gente não está fazendo isso agora que a revolução está acontecendo? Uma coisa é você falar, eu quero produzir penicilina 50 anos depois que ela foi descoberta. Outra coisa é você falar, não, ela foi descoberta agora. Não é que a maconha já existe há muito tempo, mas os seus usos estão sendo descobertos agora. Por que a gente não pode se tornar líder na produção desses fármacos? Empresas estrangeiras estão fazendo esse papel. A própria regulamentação que a Anvisa está propondo é uma regulamentação que favorece as grandes empresas, as grandes farmacêuticas. Mas não tem nada que... imagina, vamos fazer um paralelo com a cerveja. Nós temos as grandes produtoras de cerveja, tem a Ambev, mas também tem a cerveja artesanal. E o mercado só cresce. E as pessoas, em geral, preferem a artesanal. No caso da maconha não é diferente. Mas o modelo... Imagina que fosse proibido fazer cerveja artesanal. Só fosse legalizado fazer a cerveja de milho em larga escala. Então, essa é a alusão, né? Professor, infelizmente, nosso programa está terminando, mas agradecemos a sua participação para elucidar um tema tão delicado, né, na nossa sociedade como esse, que possam ter outros momentos para conversar sobre isso. Obrigado pelo convite. Vocês também que nos acompanharam nessa entrevista de hoje. E a vocês de casa, muito obrigado por mais uma audiência. A gente termina aqui a edição do programa Cheque Mate. E na semana que vem com mais um programa para você. Você vai acompanhar aqui na tela da TV Universitária. Mas antes de se despedir, né, eu quero que você também acompanhe nas nossas redes sociais o programa Cheque Mate e também no YouTube da TVU os nossos programas que já foram lá. A gente se vê na próxima semana com mais uma edição. Tchau, tchau.